Fala galera, mais um conteúdo aqui no Data Night e hoje a gente vai estar dando sequência aí ao assunto de SQL, tá? Relembrando que SQL é a linguagem mãe de dados, tá? É muito difícil você entrar na área de dados sem saber SQL. E hoje eu vou estar explicando sobre um grupo de funções que são um pouco mais complexas, tá? Mas assim, à primeira vista são, mas quando bem explicadas e quando você entende a lógica ali, elas ficam bem tranquilas de entender, tá bom? Elas são chamadas de window functions, ou funções de janela. E, basicamente, elas permitem você analisar valores agrupados sem necessariamente agrupar a tabela, tá? Eu vou explicar com mais detalhes logo após o meu disclaimer, aviso, mais ou menos, tá? Então, antes de eu passar o conteúdo para vocês, eu só queria agradecer mesmo a todos aí que estão aí me seguindo no Instagram do Date Night, que estão aí se inscrevendo no canal. Cada semana aí tem aumentado, mesmo que não em números largos, assim, não estourei no norte, mas sempre tem uma pessoa ou outra, e para mim é super importante. Eu não enxergo apenas números, eu enxergo pessoas que têm uma vida, que têm uma trajetória, e se interessaram de alguma forma pelo meu conteúdo, né? Eu já recebi alguns depoimentos aí que o meu conteúdo tem ajudado, de certa forma, aí algumas pessoas na carreira ou na área de dados, tá? E até entender um pouco mais sobre a área. Então, fica aqui meu agradecimento e eu peço aí, se você não se inscreveu ainda, não nos seguiu aí no Instagram, se inscreva aí no canal. Toda semana eu tento ou produzir um conteúdo aqui no YouTube ou no Instagram e pode ter certeza, não vai morrer, não vai ficar obsoleto esse projeto, tá? É meu compromisso com vocês e comigo mesmo, sempre repito isso. E, bom, também eu disponibilizo aí meu Pix, é uma outra forma que vocês têm aí de apoiar o projeto. Podem ter certeza que toda verba que assim, for recebida aí em função do projeto, eu vou estar gastando aí com equipamento, estou precisando aí melhorar meu microfone que o que eu comprei na Shopee já não está funcionando mais, ou pagar, assinar algum conteúdo bem interessante, por exemplo, Chat GPT-4, né? E aí eu passo o que eu aprendi para vocês. Vai ter vídeo sobre o chat GPT, tá? Esperem. E, enfim, disponibilizo meu Pix aí na descrição também. Mas vamos ao conteúdo de hoje, Window Functions. Então, para explicar Window Functions, eu vou pegar... Um, dois, três. Opa, subiu. Eu vou pegar um refluxozinho, perdão. O post que eu fiz no Instagram sobre Window Functions. Eu postei no Instagram do Data Night, aqui, @Data and Night. Vamos lá. Esse é o Instagram do Data Night, Data and Night, como eu havia falado. E esse foi o post, o guia prático aí que eu postei, onde aqui eu listei as principais Window Functions, tá? E aqui vocês podem ver, eu tenho uma explicação, uma descrição, tenho a sintaxe em SQL, né, meio que uma aplicação prática, e o resultado, tá? E esse amarelo eu destaco aí a coluna que essa window function gerou na tabela, beleza? Só para vocês entenderem aí o que interpretarem bem. Bom, window function, como eu falei no começo do vídeo, ela é são funções que te permitem ter o valor agregado sem precisar agregar a tabela inteira. Do lado esquerdo, do meu lado esquerdo aqui, onde está escrito Aggregate Functions, você vê como que as tabelas elas são agregadas quando você usa a função de agregação como o sum, que é a soma, o average, ou o count, ou max, ou min, e o group by, né? Sempre para usar uma função de agregação, você tem que colocar o group by lá embaixo. Esse é o funcionamento dessas funções de agregação com o group by, né? Imagine, o que que eu estou lendo por essa imagem? Tá? Imagine que você tem uma tabela aí de duas colunas, tá? Você tem uma tabela de data e de valor das vendas. Então, tal dia, hoje, por exemplo, 21/3, eu vendi um chapéu por R$ 50, uma bolsa por 30, uma calça por 80. Ontem eu vendi um tênis por 10, não, 10 muito pouco. Um tênis por 80, uma camiseta por 20 e uma carteira por 30, tá? Então imagine aí uma tabela que você tem várias datas repetidas, tá? Porque você tem várias vendas naquela data. E aí tem os valores respectivos a cada venda, tá? Então eu tenho valores repetidos aqui para a data e aqui valores únicos para vendas, porque cada um representa o valor de uma venda. Quando eu quero agregar, né, a minha tabela,
eu ponho lá, eu quero que você coloque, eu quero ver o valor por dia, quero ver o total por dia, tá? Perdão. Quero ver o total de vendas por dia. Você ia lá, ia digitar você ia selecionar a coluna data, ia colocar um sum na coluna valor, ia aplicar uma função de agregação na coluna valor, ia falar from table e o group by, indicando que você está agrupando pela data, group by date, né? E aí você viria aqui e, por exemplo, quando antes você tinha 3 linhas para a data de 21/3, agora você só tem uma com o total de vendas. O total de vendas a gente pode representar por essa célulazinha aqui verde, tá? Uma coluna aí já de valor agrupado. Então, vocês pegaram a lógica de quando você usa uma função de agregação. A window function, ela faz o mesmo cálculo, tá? Ela calcula o total por dia, só que ela não agrega a tabela para uma linha. Ela deixa a tabela no mesmo formato e ela só cria uma coluna extra com o valor calculado. Então, por exemplo, aqui eu tenho, vamos usar o exemplo, eu tenho dia 21, dia 21 e dia 21. Quando eu uso uma window function, eu ainda vou ter 3 linhas com dia 21, só que eu calculei aqui o total de vendas, né? Uma soma das vendas. Nessa coluna, eu vou ter 3 valores repetidos, tá? É o total do dia 21, o total do dia 21 e o total do dia 21. Essa é a lógica da Window Functions. Por que, então, utilizar Window Functions? Suponhamos que você queira calcular a parte, por exemplo, quanto essa primeira venda representa do total de vendas no dia 21. Essa análise a gente faz bastante nas empresas. A parte do todo, né? Então, aqui fica fácil. Você pega o valor individual, né? Que ainda vai estar aqui, porque eu não agrupei a tabela. Aqui, na esquerda, você meio que perde o valor individual. Você só fica ali com uma linha que é o valor agrupado. Aqui você não perde o valor individual. Então, você consegue relacionar o valor individual, o valor da venda de um sapato, quanto que a venda de um sapato representou no total de vendas daquele dia 21. E aí é só uma coluna dividida pela outra. Aqui, no primeiro caso, ia ser mais um pouco complicado de fazer essa análise. Tá? E não só parte do todo, mas também você consegue criar um ranking, você consegue fazer muitas outras coisas, tá? Função de janela, ou window functions, tem essa lógica, tá? Então, vamos aí à prática, tá? Eu vou mostrar aí as principais funções de janela. Primeiro, eu utilizei do dataset que eu construí na aula passada. Então, se você quiser ter o mesmo dataset, e eu não vou primeiro, tá? Primeiro, eu vou usar aqui queries já construídas para otimizar o nosso tempo, beleza? Mas eu vou explicando passo a passo. E também eu não vou mostrar como que eu construí essa tabela aqui, não vou disponibilizar, porque eu quero que vocês entendam o conceito, que vocês entendam a lógica, a sintaxe da Window Functions e pegue o seu próprio dataset. Se você não tem um da sua empresa, enfim, busque um na internet, tá? Em que você analise os dados e faça sentido, tá? Eu, para chegar em um dataset que faz sentido aqui para Window Functions, eu tive que fazer uma view, tá? Eu construí uma view, é minha essa view, ela não está naquele dataset que, assim, ela não está pronta no dataset da última aula, mas essa view ela foi construída a partir de vários joins de tabelas desse dataset, tá? Então, eu juntei aqui, ó, a tabela de ordens, né, que tem os registros das ordens, com informações dos consumidores, dos clientes, e as informações de localização do cliente também, beleza? Então, basicamente, essa é a tabela que eu vou estar usando. Eu não sei se está muito pequeno, mas eu estou aqui com o recurso da lupa. Agora eu acho que vocês estão vendo minha tela dividida, certo? Deixa eu jogar isso aqui para esse lado. E aqui vocês conseguem enxergar maior como que está essa tabela. Deixa eu... Isso. Então, aqui, basicamente, vamos dar uma analisada rápida aí nos dados. Tem o ID da ordem, a data da ordem, o status da ordem, o número da ordem, que é diferente do ID. O subtotal, tá? Agora, presta atenção. Tem o subtotal, tem o imposto, tem o frete e tem o total, que é esses três valores somados, tá? Tem a data de modificação, a gente não vai usar, o Customer ID, o title, né, o título do Customer, que saiu aqui a maioria nulo, mas é aquele Mr., para saber se é senhor ou senhora, tá? A gente não vai usar.
Tem o primeiro nome, o último nome, a cidade, o estado e o país, se eu não me engano. E o país do cliente, tá? Então, vamos lá. Agora voltando aqui. Vamos para o nosso primeiro caso. Primeiro, vou mostrar para vocês as funções de agregação junto com o over, partition, by. Beleza? O que quer dizer primeiro? Essas outras funções já expliquei na última aula, tá? Mas o que quer dizer o over, partition, by? Vocês vão ver também aí, logo em seguida, o over, order, by. Over assim, traduzindo, é sobre, sabe? Então, é como over partition by. Partition é partição, tá? Partição vem de parte. Over partition by quer dizer, calcule esta expressão, esta soma, no nosso caso aqui, soma over partition by, calcule esta soma sobre uma partição de determinada categoria, de determinada coluna, tá? Some, por exemplo, o que eu estou falando aqui? Some o subtotal sobre uma partição feita por order date, pela data da ordem. Ou seja, eu vou estar agrupando, vou estar pegando esse valor de subtotal e agrupando ele pelo order date. Então, cada order date vai ter um subtotal. Mas eu não vou estar diminuindo os números da linha da minha tabela. E aqui é o desafio. Eu não estou agrupando a tabela, tá? Então, qual é o desafio para esse primeiro caso aqui, essas primeiras funções de janela? O desafio é contar as ordens, somar o subtotal, tirar a média de imposto pago e calcular o frete máximo, tudo isso por dia, sem agrupar a tabela. Ou seja, diminuir o número de linhas. Como que eu farei isso? Com minhas window functions. Então, vamos aí por ordem, tá? Primeiro aqui eu dei um select nas colunas que me interessavam para esse desafio. Order date, status, order number, nem é muito interessante, mas deixei aí só para dar uma enchidinha de linguiça. Subtotal, tá? É sempre bom quando, boa prática de window function. Você vai fazer alguma coisa com algum campo de valor, tá? É sempre bom você deixar o valor que aquilo era antes, ou seja, o valor cru, como eu tenho aqui, subtotal, eu não estou fazendo nada com essa coluna, e também aplicar a sua window function que você quer nesse valor. Ou seja, aqui você pode ver que eu deixei o subtotal, mas eu poderia apagar, porque o que me importa mesmo é esse subtotal aqui, é essa expressão aqui. Isso aqui que vai me dar o total por dia. Tá? Eu poderia apagar isso aqui. Mas, como boa prática, e geralmente o window function é utilizada para comparações, tá? Eu deixo o valor que estava antes também. Tá? Vocês podem ver aqui, eu acho que está meio pequeno, mas acredito que dê para enxergar um pouco. Eu tenho meu subtotal ainda e também tenho o total por dia, que é esse valor somado por dia, tá bom? Então, como vocês estão vendo, a primeira coisa a se fazer é contar as ordens. Para isso, eu utilizei um count all. Esse count all ele conta as linhas e nessa tabela eu já sei que cada linha aqui ela é uma ordem, tá? Isso aqui a tabela é de ordens, tá? Então tem uma linha única para cada ordem. Então é só para eu contar o número de ordens, só preciso pôr um count all, que é praticamente pode se ler de conte as linhas. E aí, eu estou agrupando um over partition by order date. Então, é as ordens que eu tenho no dia. E aí, deixa eu ver se eu consigo. Beleza, beleza. Vocês vão ver bem divididinho. Eu até posso chegar isso aqui. Beleza. E aí, vocês viram aqui, né? Esse count over partition by, ele vai me gerar a coluna day orders. Eu já rodei essa query, tá? E aqui vocês podem ver. Primeiro, vamos observar aqui o order date. Eu rodei aquela query e, como vocês podem ver, eu ainda tenho várias linhas para o mesmo dia, porque aconteceram várias ordens no mesmo dia. Eu não estou agrupando a tabela, eu estou agrupando essas colunas aqui, ó. Então, day orders, se você perceber aqui, ó, ele vai ser 2 e o mesmo valor, 2, para o dia 31.
Para o dia 1, para essas 3 linhas aqui, ele também vai ter que ser o mesmo valor. Aconteceram 3 ordens nesse dia. No dia 2, aconteceram 3 também. No dia 3, só tem um registro. Dia 4, enfim, vai variando. Ó. No dia 10/6, aconteceram 4 ordens aqui. Tá? 4 ordens distintas. Então, primeira parte aí do desafio, ok? Completa. Segunda parte, somar o subtotal. Vamos somar o subtotal por dia. Para isso, a gente vai usar a nossa querida sum subtotal over partition by order date. Ele vai somar o subtotal sobre a partição de order date. E eu vou dar o nome dessa coluna de day subtotal. E vocês podem ver que segue a mesma lógica aqui do count, tá? Para o dia 31, eu tenho essas duas ordens, 699 mais 3399, que me dá 4.099. Isso se repete para outra linha também. E aí o que eu falei, ó, eu ainda tenho um valor individual, mas também tenho um valor agrupado por dia. Aqui, no outro exemplo, no próximo exemplo, dia 1/6 de 2011, nossa dataset é antiguinho. Tem esses valores aqui, tudo na faixa de 3.000, ou, pela lógica aí, né? Se a gente pensar um pouquinho mais, vai dar aí cerca de uns 10.000 e pouco. Bom, cara, parte da soma só mudou só mudou a minha operação. Antes eu estava contando, agora estou somando, certo? E aí, gente, vocês já podem imaginar como vai ficar a média de imposto pago. Então, gente, agora a gente vai buscar. O nosso próximo passo é tirar a média de imposto pago, tá? A gente só vai mudar aqui a função de agregação, mas a sintaxe aqui, a parte do over partition by, vai permanecer a mesma, a gente só muda o nome da coluna, né, para não ter coluna igual, e a função e o valor também. No caso, a gente não quer mais trabalhar com subtotal, o que a gente quer ver é média do imposto pago por dia. Então, eu pego um average, coloco minha coluna de imposto, que é tax, né, em inglês, over partition by order date, e aí vocês podem ver aqui, deixa eu dar uma... E o meu tax amount, ele é uma média. O tax amount, ele é o valor individual, perdão, é o valor individual, e aí faz sentido ele mudar aí cada linha. O day average tax, que é uma média entre, no caso aqui do dia 31, tem 2 registros, então vai ser uma média aqui entre o 55 e o 271, deu 163. O outro, que é o dia 1, eu lembro que tem 3 registros, vai ser uma média entre 286, 269, 271, deu aqui 276, e barará. O outro vai ser 55, 286, 286, jogou aí para 209. Beleza? Média, então, sem grande segredo. E sem grande segredo também, a nossa o cálculo máximo, né? Se a gente tem uma função de agregação para média, a gente tem também para achar o valor máximo. Então, aqui primeiro o valor individual e depois o valor máximo. Esse eu nem vou dar muito zoom. Olha aqui, frete. O frete aqui está bem parecido, tá? Eu acho que deve ser um frete padrão. Só que ele difere, ó, por exemplo, nesses 2 dias aqui, nesse dia aqui, dia 14, 2 registros. O frete máximo ele difere um pouco do frete máximo que está aparecendo aqui para a maioria dos dias, tá? De 89, 45, 68. No dia 14, o frete máximo foi 84 e 37, 48, tá? Tiveram aqui outros dias. E aí, finalizando aqui com essa coluna que não está agregada, que é o valor total aí. Certo? Bom, vamos passar para a próxima. Não tem mais... tem um order by date, é legalzinho também. Vocês fazerem isso. Bom, a próxima. Row number, tá. Para isso, primeiro eu vou falar aqui brevemente aí da row number, rank e density rank. Elas são utilizadas para você fazer um ranking da sua tabela, tá? Isso aí vai gerar uma coluna ali com valor sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E isso aí pode variar dependendo da forma como você quer agrupar. Você pode ter diferentes rankings na mesma coluna, ou seja, se eu quero ranquear por, sei lá, eu tenho 5 categorias de produto, eu quero ranquear os produtos dentro dessa categoria, mas por categoria, ou seja, eu vou ter um primeiro produto na categoria A,
o primeiro produto na categoria B, na categoria C, D e E. Você consegue fazer isso aí com essas funções, né? Ter um primeiro produto de vendas por categoria, né? 5 produtos. Para isso, então, o nosso desafio aqui vai ser justamente ranquear os clientes que mais pagaram frete. Beleza? Então, com isso, na verdade, para isso, eu precisei, na minha tabela, eu precisei criar uma subquery, né? Se você não sabe o que é isso, volta lá na primeira aula de SQL. Subquery é basicamente uma query que não é principal, não é que vai rodar, mas ela é auxiliar. Aqui eu basicamente estou escrevendo uma outra tabela com essa subquery. Isso aqui, por quê? Porque eu primeiro estou agrupando. Eu quero, assim, uma linha única por cliente. E aí eu quero ranquear, tá? Que eu não conseguiria ranquear se eu tivesse vários valores do mesmo cliente na tabela, como é o caso dessa tabela aqui de ordens, né? Que é a tabela mais crua. Tem várias ordens e um mesmo cliente ele pode ter realizado mais de uma ordem. Então, tem vários registros por cliente. O que eu estou fazendo aqui é selecionando o Customer ID, título, primeiro nome, último nome, e fazendo agregações. Então, desse modo, eu sei que vai ter uma linha por cliente. Como que eu estou fazendo essa agregação? Isso aqui é a função sum, a função sum também. Isso aqui eu só estou arredondando o frete, tá? Eu estou fazendo um sum, só que o frete ele tinha aí, acho que 4 ou 2 casas decimais. Eu arredondei para 0, tá? Para ele ser um número inteiro. E outro sum aqui. E aqui eu estou agrupando pelas 4 primeiras colunas, tá? Isso aí é função de agregação. E isso eu dei o nome com a função withAs. Tem também na última aula a explicação dessa função para a utilização de subqueries. Basicamente, o withAs ele está chamando essa query aqui, essa tabela, que gera uma tabela, de grouped, ok? Então, tendo grouped, vou trabalhar com essa tabela agora. Então, a minha função aqui, deixa eu até tirar isso. Tá, então aqui que está deixando o lixo. Beleza. Então, agora para explicar para vocês as funções as window functions, deixa eu comentar aqui primeiro. Vamos lá. Não, primeiro deixa eu mostrar como ficou essa tabela aqui. Você vê que para você rodar alguma query aqui, a parte, você só seleciona ela e dá um execute, que o SQL ele só vai ler a parte do código que está selecionada, tá? Então você seleciona e dá um execute, ou F5, e o SQL Server ele só vai rodar o que está selecionado. Se vocês verem aqui, a tabela, ela vai ter aqui uma linha para cada cliente, tá? Eles não estão se repetindo. É Isaac Adams, Isaiah Adams, Jack Adams, vários clientes com Adams. E aqui eu tenho o total de ordens em valor monetário realizados por aquele cliente. O total de impostos pagos e o total de frete pago. E aí tem um totalzão também. Basicamente, é uma tabela simples, tá? Uma linha por cada cliente e o total aqui. E aí, agora deixa eu dar um execute, utilizando a row number primeiro. Olha a minha query aqui. Customer ID, first name, last name, total freight, né? Estou interessado no frete só. O desafio está focado aí no ranking por frete, né? Para saber quais que pagaram mais frete. Eu vou utilizar a row number. E eu vou aqui mostrar para vocês que a row number, a rank e a dense rank, eles realizam um ranking diferente, tá? Um de cada um. A row number, aqui, row number over order by. Por que é order by? Porque no ranking, você poderia também ter um partition by aqui junto, tá? Mas no caso, eu só estou analisando por cliente, não estou analisando por nenhuma outra categoria, então vai só o order by. O order by você tem que colocar, porque para utilizar essas funções aqui de ranking, você tem que dar uma ordenada primeiro na sua tabela. Então, eu quero o row number, ou seja, um ranking, o número da linha, row number é número da linha, sobre uma ordenação por total freight, pelo frete. E descendente. Lembrando que o padrão do SQL é ordenar de forma ascendente, do menor para o maior. Mas no caso, eu quero o cliente que mais pagou. Ou seja, uma ordem do maior
para o menor, do maior valor pago para o menor. Então, eu coloquei aqui descendente, desk, as rank 1. Tá? Então, eu vou dar um F5 e já rodou. Deixa eu puxar a tabela. E aqui vamos dar uma olhada. Ó, vocês estão vendo que o row number, ele não vai repetir nenhum número, mesmo se o valor, tá vendo o valor da Hannah Lee, Taylor Jones e Kelly Chandler e Hannah Clark? 4 pessoas aqui com o mesmo valor de frete. Só que o row number, ele não vai repetir. Ele vai dar a segunda posição para a primeira que aparecer aqui, com o mesmo valor, terceira posição para a outra que aparecer, quarto, quinto, assim, meio que, se tem o mesmo valor, essa outra ordenação é meio que de forma aleatória, tá? E aí depois tem o que teve 331, e aí 330, você vê aqui que tem, é o sétimo e o oitavo, ele não repete, né? Ele não diz assim, o Taylor Smith e o Madison Miller têm o mesmo valor, então vou dar a mesma colocação para eles. Não, o row number ele não faz isso. Quem faz isso é a função, eu acredito que é a rank. Ó, rank over order by total freight as rank 2, tá? Mesma sintaxe aqui a partir do over, só estou mudando a função aqui que vai ser rank agora. Deixa eu dar um F5 e ir lá. Olha o que o rank fez agora, tá? Como eu falei, o row number ele não repete, mas o rank ele sim repete. Ele sim é um rank. O row number é praticamente sim número da linha. Então faz sentido mesmo ele não repetir. Mas o rank ele vai ranquear e os caras que estiverem no mesmo lugar, o mesmo valor, ele vai ter que colocar na mesma posição. Então, primeiro, aqui a Julia Lee, ela tem 410 pagos em frete. E o segundo, tem 4 pessoas aqui em segundo lugar, tá? Então, ele vai repetir aqui 4 vezes o valor 2. O ranking, ele considera essas casas puladas, tá? Então, aqui era para ser 3, 4, 5. Ele colocou 2 porque realmente é o segundo lugar. O próximo, ao invés de ser terceiro, é sexto, tá? Porque é o jeito que o rank opera, tá? Nesse caso aqui, o 77 pulou o 8, foi para 99. Ele pula o que é meio que sobreposto aí pelos valores repetidos, tá? Então, ele pulou aqui, no caso, do terceiro, quarto e quinto lugar, porque eles viraram segundo. O rank opera dessa forma. Já o dense rank, mesma sintaxe, só vai mudar a função. O dense rank, ele sim, ele considera, ele continua, né, a colocação a partir do, né, considerando apenas o número do colocado, né? Ele não considera que a gente perdeu casas aqui, né, e pula para a próxima. Ele primeiro ranqueia o primeiro como primeiro, os 4 que são os nossos segundo lugares, ele também repete, como o rank, ele repete o 2. A diferença está aqui, ó. Ele vai para a colocação em seguida, o dense rank. O rank não. O rank ele considera a posição da linha. Depois que ele repetiu vários valores, para um valor, ele considera o row number, o número da linha. O dense rank, não. Ele diz aqui que temos 4 segundo lugares, e aí, logo depois, ele vai dar um terceiro lugar. Depois tem 2 quartos lugares, quarto lugar, 2 quintos, 6, 7, 8, aí vai indo, né? Bom, explicando as principais diferenças, dependendo aí do seu problema, você vai usar um ou outro, tá? É calor. Eu tô falando muito também. Mas eu não diria que tem um que é muito mais utilizado do que o outro. Ah, deixa eu só tirar essa tela aqui, que eu acho que tá meio ruim, né? Não tem um que é muito utilizado pelo outro, outro menos. Depende realmente da sua necessidade. Beleza? Então vamos aqui para o próximo. Eu acho que o Anytile. Anytile. Bom, o Anytile, ele basicamente vai dividir a sua tabela em grupos, tá? Ele vai dar um número para cada grupo, mas você tem que me dizer, eu quero dividir essa tabela em grupos
relacionado a quê, né? Qual vai ser o meu atributo para dividir isso em grupos, tá? Vai ser a categoria, vai ser o valor gasto. Quero que você agrupe o valor gasto e me dê 4 grupos iguais. Importante dizer, o Anytile, ele agrupa, sempre tenta agrupar em quantidades semelhantes, tá? Então, por exemplo, eu tenho 100 registros. Se eu colocar um Anytile 10, vai ter 10 grupos de 10 registros. Ele sempre divide igual, sempre tenta dividir igual. Se eu tiver 99 e eu colocar um Anytile 10, ele vai ter aí 10 grupos, 9 terão 10 e o último vai ter 9, porque, né, o 100 cabia certinho, o 99 ele tentou, mas não conseguiu dividir igual, porque 99 não é divisível por 10, assim, 100%, né, sem resto. Acho que deu para pegar a ideia, né? Então, qual que é o desafio para o Anytime? Identificar os estados com mais números de ordem, com mais ordens, né? Com mais ordens, e dividi-los em grupos iguais, tá? Então, identificar os estados com mais ordens e dividi-los em grupos iguais. Para isso, eu tive que fazer, similarmente a essa ranking aqui, tive que fazer uma subquery. Minha subquery foi essa aqui, ó. Eu peguei primeiro eu estou concatenando o meu estado com o meu país, com a minha coluna de país. Estou chamando isso de location. E aí, tendo isso, estado, vírgula, país, eu estou fazendo uma agregação. Eu estou contando os distintos valores da Sales Order Number, do número da ordem. E aí, com isso, eu consigo meu número de ordens por estado. Eu nem precisava desse distinct, tá? Porque eu já sei que o Sales Order Number, ele é único. Mas eu deixei aí, mais para ter certeza mesmo. E aí o Group By, ele está agrupando pela minha primeira coluna aqui. Lembrando que se eu colocar, nesse caso aqui, Location, não vai rodar, porque a Location meio que ainda não existe, tá? Então não pode ser mencionado aqui antes. Para vocês verem aqui como ficou a minha tabela, eu tenho aqui os meus estados, vírgula, país, e o número de ordens, tá? Número de ordens por estado. Então, bem simplesinho, bem rapidinho, eu vou, a partir dessa subquery, grouped, eu vou selecionar a minha coluna location, e agora eu posso chamar de location porque ela já foi criada na subquery, tá? Isso aqui é como se eu tivesse uma outra tabela, que tem a coluna location e any orders, tá? Então aqui eu estou selecionando a location, any orders, e estou fazendo agrupamento. Eu quero 7 grupos iguais, over order by any orders, ou seja, 7 grupos iguais sobre a ordenação do número de ordens de forma decrescente. O que vai fazer? Eu vou ter ali meus estados, só que primeiro eu vou ordenar pelo número de ordens. Então, o que mais tem de ordem decrescente, o que mais tem ordem, ele está lá em primeiro, o que menos tem, está lá em último. E aí, com essa ordem na minha tabela, o Anytile vai lá e vai particionar ela em 7 pedaços iguais, ou pelo menos vai tentar que eles sejam iguais em números de linhas, tá bom? Então vamos executar aqui e vocês vão ver como fica. O Anytile é essa coluna aqui, grupo de número de ordens. E aí, como eu falei, primeiro eu ordeno por número de ordens, então aqui está o que mais tem ordem, que é a Califórnia. E aqui o Anytile 7, ele agrupou esses registros aí em 7 grupos diferentes. Então, o primeiro grupo aqui encerra na 7ª linha, Vitória, Austrália, e aí começa o segundo grupo, e encerra nesse valor aqui, tá? A maioria, eu acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 linhas. Acho que eu já tinha dado uma analisada, que 1, 2, 3... Ah, não, ó, o último grupo, que é o grupo 7, isso aqui é o número do grupo, né? O último grupo ele tem 6, porque provavelmente ó, tem 46 linhas, não é divisível por 7, né? Assim, perfeitamente não. Então, vai sobrar aqui algum grupo faltando registros para ficar igual a 7. Esse grupo aqui, o grupo 6 também tem 6, e o grupo 7 e o grupo 5
tem 6 também. Acho que o grupo 4 começa a ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até o grupo 4, ele separou em 4 grupos de 7 registros. E a partir do grupo 5, ele teve que separar por 5, o grupo 5, o 6 e o 7, por 3 grupos de 6 registros. Tá? Esse é o funcionamento do Anytile. Então, não tem muito segredo. Isso para eu fazer grupos assim, você pode, deixa eu sair daqui que eu estou ficando confuso. Você pode incrementar aí com, às vezes, com partition by, aqui vocês vão ver que tem um exemplo aqui que envolve partition e order by juntos, e aí criar os grupos, quantos grupos você quiser, né? Bom, passando aí para outra. Ah, boa, essa não é o first value. Tá. Então, passando para lag e lead. Tá? Lag e lead, eles basicamente trazem para você o valor anterior e o próximo valor, o posterior. Né? Eles meio que fazem a tabela se mover para cima ou para baixo. Basicamente isso. Então, vamos ver o desafio deles. Comparar o valor de vendas do mês atual com o mês anterior e com o mês seguinte. Beleza? Vou colocar aqui para a gente usar o lead também. O lag é o mês anterior, o lead é o mês seguinte. Para isso, eu também tive que criar uma subquery. E a subquery, ela basicamente está ordenando, deixa eu dar um run aqui. Ela está ordenando, ela está agrupando o total de vendas por mês. Por mês, tá? Para isso, eu tive que usar aqui no SQL meio chatinho, tipo, eu separar a parte de datas. Então, eu tive que usar um date from parts. Esse date from parts, ele basicamente tem a sintaxe de, assim, eu vou criar uma data para você, só que você precisa me dar as partes. Então, primeiro você me dá um ano, vírgula, então, o ano aqui meu é isso, vírgula, mês e o dia. O que eu fiz aqui? Eu peguei a date part, eu peguei a parte dessa order date que se refere ao year. Date part year da order date. Então, eu só peguei o ano da order date. Mesma lógica para o month. Só peguei o mês, o número do mês da order date. E coloquei o 1. Então, com isso, eu sei que eu tenho um ano, um mês e o 1 como dia. E já é um agrupamento por mês, né? Dia 1 de todo mês. Assim, eu só tenho o dia 1 referente àquele mês, então, basicamente, eu vou ter uma linha por mês. Agrupando aqui o subtotal, tá? É o agrupamento pela primeira coluna. Então, agora que eu tenho uma linha por mês na Grouped, eu vou fazer a comparação do mês atual com o valor do mês anterior. Para isso, deixa eu primeiro comentar essa parte aqui, que não é interessante para vocês agora. Não, é tudo isso aqui. Beleza. Bom, eu vou usar a função lag para pegar o valor do mês anterior. Então, aqui eu estou pegando a coluna de mês e ano, a coluna do subtotal do mês. E o lag, eu estou calculando o valor do subtotal do mês over order by month year as valor mês anterior. O que isso quer dizer, né? Disse, não disse, não. O lag ele já pega o valor anterior, só que eu tenho que dizer referente aqui. Anterior, referente a. Pode ser uma tabela com várias colunas, vários atributos. Então, o lag me deu o subtotal anterior sobre a ordenação por mês e ano. Minha coluna é mês-ano, né? Então, você vai trazer o valor que vem antes do mês-ano da minha, assim, do mês-ano atual, assim. Basicamente, dá para saber aí que já deu para entender que o over, order by, o partition by, ele, tipo, foca, ele destaca uma coluna de categoria para você realizar o agrupamento anterior ou a operação anterior. No caso, a operação lag é uma operação que traz o valor de antes, né? Mas eu tenho que falar pelo quê? É pela month year. Então vamos rodar. Já estou me bananando aqui com essa explicação. Tenho um execute
E olha como ficou a tabela aqui, ó. Mês ano, tá? 1/6/2014. O valor que eu tinha aqui era 34.640 e o valor do mês anterior, para esse mês, é 123.7.426. Vamos ver se bate? O valor do mês 5 de 2014 é o mesmo que aparece aqui, ó, na coluna que eu construí com lag, só que para o mês seguinte, né? Aqui, ó, subiu do mês 4, veio para essa coluna aqui do mês 5, tá? Então, por isso você consegue comparar os dois, tá? Você consegue fazer um gap de mês atual para mês anterior. E agora eu vou desselecionar. Como que eu calculei essa diferença? Mês atual menos o mês anterior, ou seja, vou pegar essa coluna menos essa, dividido por essa, me dá uma porcentagem de diferença, né? Se teve aumento ou diminuição. Claro, multiplicado por 100 também. E aí, eu dou um rodar, eu chamei essa coluna de evolução, e que vocês podem ver que teve um decréscimo aí de quase 100%. No outro mês teve um acréscimo de 4%, tá? O que que teve o acréscimo? O mês atual cresceu em relação ao mês anterior, tá? Aqui o mês atual diminuiu em relação ao mês anterior. Beleza? Essa é a comparação aí com o mês anterior. Eu posso fazer, na verdade, deixa eu sair aqui. Se vocês verem, eu posso utilizar o lead, que vai me dar a agrupação aí, que vai me dar não o valor do mês anterior, mas o mês seguinte. Então, no caso aqui, esse último mês, esse é o nosso último mês do nosso dataset, eu não vou ter um valor nulo aqui. Mas aqui no mês 5, para essa coluna aí de lead, eu vou ter o valor do mês 6, né? Então, é em comparação com o mês seguinte, o lead. Mas eu posso facilmente colocar aqui order by desk. E o que que vai acontecer? Basicamente, antes eu estava sem esse desk. Se eu estou sem isso, é a mesma coisa de estar com isso, porque por padrão o SQL já define que a ordenação ela vai ser ascendente, a não ser que você coloque lá o desk e aí é descendente. Aqui vai acontecer o seguinte: quando o order by está ascendente, ele vai do menor para o maior, ou do mais recente para o mais antigo, se eu não me engano. Ou se não, é a ordem invertida para a data, tá? E o lag, ele está seguindo essa ordem. Então, o meu anterior, se eu estou do menor para o maior, ele vai ser ou do mais recente para o mais antigo. O meu lag, meu valor anterior, vai ser do mês 5, vai ser o mais. Vai indo pelo mais antigo, né? Tá certo essa ordem, porque ó, do mais recente para o mais antigo, o lag ele vai pegar o mês anterior. Então ele vai descendo essa ordem. Se eu inverter essa ordem, se eu colocar o antigo primeiro e o mais novo primeiro, eu pego o valor da data mais antiga e vou jogando para baixo. E aí, na verdade, eu pego o valor. Não, na verdade, o lag não joga para baixo, ele joga para cima, né? Então, quando eu tenho a data mais recente e eu jogo para cima, eu tenho o mês anterior aqui. Quando eu tenho a data mais antiga e eu jogo para cima, eu tenho o meu mês seguinte, porque aqui, ó, ele está indo da mais antiga para mais recente, até chegar à data atual. Se eu jogo essa coluna aqui, ó, de valores que está da data mais antiga para mais atual, uma linha para cima, eu vou ter aqui, nesse valor mais antigo, o segundo mais antigo. E o que que é o segundo mais antigo? É o seguinte, né? É o mês seguinte ao período mais antigo. Então, basicamente, essa explicação foi só para eu dar esse desk e vocês verem aqui. E eu consegui, sem utilizar o lead, pegar o valor do mês seguinte. Vou até mudar a seguinte, para vocês verem aqui. Faz sentido o meu mês mais recente
tá com valor nulo? Faz, porque não tem mês seguinte para eu ter ali, né? E agora, seguindo os outros, agora o caminho é inverso. Antes era daqui para cá, né? Nessa diagonal. Agora é daqui, opa, da esquerda para baixo. 1, 2, 3, 7, 4, 26, 118, não é 1.189.000, aqui 1.080.000, aqui, entendeu? Bom, e aí você, do mesmo jeito, você consegue fazer uma medida de evolução, assim, né? Quanto que evoluiu. Na verdade, para evolução, aí eu tenho que colocar o desk aqui também, ó, tudo detalhes aqui. Desk aqui e aqui. Isso. Agora sim eu tenho a evolução certa. Certo? Porcentagem. Bom, agora indo para outra window functions, lag lead, beleza? E agora temos a nossa última parte. Nossa última parte. Estamos quase lá. First value e last value. O desafio aqui é encontrar os estados que mais vendem por país. O first value e o last value, eles retornam uma linha só. Eles retornam um resultado só. Me traga o primeiro valor de acordo com o que você quer, com as regras aí que você quer, né? Que você quer particionar ou ordenar. Me traga o primeiro valor disso e ou me traga o último valor disso. No caso, vou começar aqui com first value. Mas primeiro, vou mostrar aqui a subquery que eu montei. A subquery, ela basicamente está selecionando o país, o estado e está somando o total, né? Não é mais o subtotal, é o total mesmo, aí com imposto e com frete, por, por essa combinação, país e estado, tá? Agrupando aqui. E aí, na minha query mesmo, eu vou selecionar o país, o estado, o total individual e utilizar o first value. Eu quero o primeiro valor, aqui, encontrar os estados que mais vendem por país. Por país, tá? Então, nesse caso, não vai ter uma linha só, tá? Porque eu tenho uma partição ali. Se fosse só o estado que mais vende, aí ia ser só uma linha. Mas como é por país, vai ter um por país. Então, first value, ele, ele vai ter que ser, eu vou ter que trazer o primeiro valor do estado, né, do nome do estado, over a partição por nome do país, ordenando por total, pelo total aqui, que é a soma do meu total ali. Eu tenho que ordenar no first value, porque o first value é uma função que você precisa de uma classificação, uma ordenação. E aí ele vai te trazer o first, o last vai te trazer o last. Mas você precisa de uma ordenação para saber quem é o primeiro, quem é o último. Então, o order by é obrigatório, o partition by você pode colocar se você quiser ver por alguma categoria. No caso, a gente quer ver por país. Então, deixa eu tirar essa vírgula, deixa eu executar. E olha como fica. Aqui, deixa eu aumentar essa. Aqui eu tenho o nome do país, o nome do estado, o total e o estado que mais vende por país, tá? Então aqui, no caso, eu nem diminui o número de linhas. O estado que mais vende é a Califórnia e vai se repetindo. Ó, agora o país mudou, United Kingdom, Inglaterra, o estado que mais vende, ou a província, é a República da Inglaterra. República. É a England. Isso tem esse registro também, então é por isso. Na Alemanha, Germany, o estado que mais vende é o Saarland. Olha aqui, repete. Na França, é o Seine-Paris. Canadá, British Columbia, Austrália, New South Wales. Certo? Esse é o primeiro valor por país. Do estado por país. Meu filhote. Foi. E aí, se eu quiser ver o último? O último. Posso usar o last value? Posso. Posso. Vai seguir a mesma sintaxe que está aí. Você só vai mudar o last value. Mas eu quero que vocês pensem mais um pouco. Eu consigo aplicar a mesma lógica que eu apliquei ali no lag lead. Eu só usei a função lag, mas eu fiz a mesma coisa que o lead faz.
só mudando esse order by. Antes estava desk, né, do maior para o menor. E ali ele pegou o primeiro valor do maior para o menor. Agora, como está em ask, ascendente, está do menor para o maior. E ele vai pegar o primeiro valor do menor para o maior, ou seja, o menor valor por país. Ou seja, o estado que menos vendeu. Então, até vou mudar aqui, o estado que menos vende. E que vocês conseguem ver aqui, ó, United States. O que menos vende é Minnesota. E aí tem uma ordenação aí até chegar ao o que mais vende, que era a Califórnia, né? Tá aqui. England, o que menos vende na Alemanha é o Brandenburg. E assim vai, certo? Bom, vocês conseguiram obter resposta para o desafio. Encontrar os estados que mais vendem por país, né? Califórnia, os outros aí que estão. E até fizeram que menos vendem por país. Bom, terminamos com as Window Functions. Terminamos com o conteúdo que eu tinha para mostrar aqui para vocês. É complexo? É um pouco complexo de entender. Mas eu tentei aqui falar da maneira menos tecniquez possível, tá? Em termos que não são tão complicados assim. Mas se ainda restou dúvidas aí para você, não hesite em me perguntar, em mandar sua pergunta aqui nos comentários, sempre olho aqui nos comentários, ou no Instagram, ou se você me segue no LinkedIn também, eu compartilho material lá, vou compartilhar o link dessa videoaula lá no LinkedIn. Então, não hesite em me perguntar sobre esses assuntos aqui. Se ficou alguma dúvida, eu posso tentar mandar um áudio, explicar um pouco melhor, tá? E por hoje é só, gente. Foi uma aula aí. Eu esperava que fosse um pouco mais curta ainda, mas acabou não sendo. Mas eu priorizo aí que tudo seja falado, tá? E repetido, e repetido, para que vocês fixem aí o conhecimento e quando forem praticar, lembrem do que vocês aprenderam aqui, tá? Então, gente, peguem o dataset de vocês, tentem aplicar as window functions que eu apliquei aqui. Se tiver ruim, tentem montar subqueries, tá? Eu aqui, ó, na maioria dos casos, eu tive que montar uma subquery antes para agrupar os meus dados, nesse caso aqui por estado, não, nesse caso aqui por data, né, por mês e ano. Mas vocês aí também provavelmente terão que agrupar aí para realizar uma window function aí que seja relevante, tá? Gente, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma. Uma ótima semana a todos. Uma ótima semana, ou final de semana, não sei quando você vai estar assistindo isso, mas que você tenha um ótimo dia ou o resto do dia. Isso eu tenho certeza que você vai ter um dia, né?